que bem-aventurado é o homem que recebe perdão. Quer dizer, feliz o homem que, no tempo que se chama hoje, que ele vive aqui, ele encontra Deus e reconhece que é um pecador e pede perdão. Então, bem-aventurado. Feliz, né, o homem, né? A primeira mensagem que o apóstolo Pedro faz naquele grande dia, lá no Pórtico de Salomão, em Jerusalém, na grande festa, né, comemoração da Páscoa dos judeus, onde se abriu a porta para o evangelho, o apóstolo Pedro começa a pregar e as pessoas acham interessante, porque ele está pregando o evangelho, né? Atos capítulo 2, ele faz isso. E nós percebemos que as pessoas vão afluindo para aquele local onde ele está, e chega um momento da mensagem do apóstolo Pedro, que Pedro vai encerrando essa mensagem e começou a tocar no íntimo do coração de cada um, e entenderam que Jesus foi pregado em uma cruz, Jesus morreu e foi crucificado, que todos os homens são culpados. A ideia que o homem tem, mas se Jesus morreu, qual a culpa eu tenho? Eu nem estava presente lá naqueles dias. Isso o homem está dizendo que eu sou uma pessoa boa, pura, eu nem desejo a morte dele porque eu amo Cristo. Eles entenderam, não foram eles que pegaram em um finco, um zarcão, um chicote, uma coroa de espinho. Quem fez isso foi poucos homens. Mas entenderam que Jesus morreu pelo pecado e que eles eram pecadores. Eles haviam cometido pecado. Quando eles entenderam isso, a gente pode observar no versículo 37, fala que compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós vamos fazer agora? Já que somos culpados pela morte de Cristo, porque somos pecadores. Então começaram a entender que tinham que achar um jeito para reconciliar-se com Deus através de Cristo. Então feliz o homem que entende que tem que fazer isso. Bem-aventurado. E essa pergunta está no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos quantos ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Olha como Pedro citou a geração daquele tempo. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui entra o batismo que lava o pecado do homem. Na verdade, o novo nascimento. Eu tenho vídeos no canal mostrando que fomos gerados numa bolsa d'água para fazer parte dessa vida. E eles entenderam aqui que eles tinham que ser sepultados nas águas para gerar uma nova criatura e lavar os pecados para nascer para uma nova vida, uma vida espiritual. Então, bem-aventurados todos quantos reconhecem que são pecadores e que Jesus foi crucificado por causa dessa pessoa. No caso, sou eu e você. Então podemos entender isso, que é bem-aventurado ou feliz o homem, é aquele que entende essas coisas e que volta atrás, que não é difícil de entender. Talvez é difícil aceitar, mas não é difícil entender. Para fazer parte do homem espiritual, ele precisa nascer da água e do espírito. Não conforme o nascimento da carne, nascendo de papai e de mamãe, mas nascer da água e do espírito, que é a vontade de Deus. Então, bem-aventurado. Ele nos ajuda a compreender. Ele quem? A palavra do evangelho.
Ele, Jesus Cristo, seus santos apóstolos, eles nos ajudam a entender isso. Nós podemos observar que feliz o homem que desde já toma sua posição e vai caminhando juntamente com Cristo. Sabe que o apóstolo, o rei Davi, né, o homem de Deus, ele cita o Salmo 32 e ele compreende que o homem que nesse período que ele tem, que se chama hoje período vida, né? Que eu estou vivendo, você está vivendo, esse período é um período fantástico. É um período que Deus deu para todos quanto quer estar morando com Ele. Mas nesse período, ele vai achar o caminho. Olha o que ele fala no Salmo 32, o rei Davi, e isso eu acho de suma importância para mim e para você. Salmo 32, no versículo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Salmo 32, isso mesmo. Salmo 32. Ele faz questão de mencionar estas palavras. Ó. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, percebeu? Então, feliz o homem que se achega para Deus. Por que feliz? Porque infeliz o homem que não aproveita esse tempo, porque só traz sofrimento para a eternidade na sua vida. Então, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele ainda fala um pouco mais. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há mancha escura. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Confessei. Incrível isso, como está ligado a essas coisas para ajudar todos nós. Arrepender, lembra que Pedro falou? Arrependei-vos, percebeu? Arrependei-vos. E nós encontramos, confessa ao Senhor, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, ele diz, se com tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. É confessar Jesus como Senhor. Não é confessar o que você fez ou deixou de fazer. É abrir o seu coração e expressar a sua confiança que Jesus é o Senhor. É isso que Davi está falando aqui sobre a sua própria vida. Ele ainda fala um pouco mais no versículo 6 do capítulo 32. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordaram muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preserva da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Não sejas como cavalo ou mula, né? Não seja como cavalo ou mula. Sabe que é uma palavra meio pesada essa, né? Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freio e cabrestos são dominados.
De outra sorte, não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, e exultai-vos todos que sois retos de coração. Eu acho que é uma ligação perfeita com a pregação do apóstolo Pedro e depois dá uma olhada para Salmos, capítulo 32. Porque ele nos diz muito e nos ajuda a compreender que se hoje tomarmos a decisão de ficar em Cristo Jesus, seguindo Ele fielmente, somos bem-aventurados, porque os nossos pecados serão perdoados. Aquilo que nos conduz para o sofrimento é perdoados. E vamos ter uma eternidade na alegria e na boa companhia do nosso bom Deus. Não vamos ser como ele disse aqui no versículo 10, do sofrimento, para que a gente não seja, no versículo 9, como o cavalo ou a mula, porque ele vai nos levar para pastos verdejantes, desde já, para praticarmos as coisas que ele tem para nos dar. E podemos olhar para os homens ímpios, que não querem nada com Deus. Qual a esperança tem essas pessoas? Qual destino espera eles? Morte física, todos vamos morrer enquanto Jesus não volta. Mas estamos falando da morte eterna, do sofrimento eterno. Hoje é o dia que Jesus está visitando. Hoje é o dia da visitação. É hoje que nós devemos ter atitudes corretas, na pessoa correta, nas palavras corretas, para que possamos ser felizes desde já, sermos bem-aventurados. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter essa boa atitude hoje, de deixar as coisas que não servem, que nos prendem nesse mundo, e viver para Deus, nos ensinos de Jesus Cristo. Se você já é inscrito em nossa página, continue sendo bem-aventurado e aprendendo mais e mais e enviando não só essa mensagem, como qualquer outra que você escolhe para enviar para outras pessoas, para que eles possam também, a tempo, ser bem-aventurados. Se você só está nos visitando em nossa página, seja bem-vindo, porque essa é a vontade do Senhor. Continue sendo edificado através das santas palavras. Esse canal não é meu, esse canal é nosso. Essa é a nossa página para a gente continuar crescendo juntos, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe.